não faz parte da nossa regulação por enquanto. Mas qual que é a orientação? Se entrar a ligação de Curiúva, tem que abrir a ocorrência para não fazer omissão de socorro. Tem que passar para vocês e vocês precisam orientar. Se não é omissão de socorro, gente, não pode. Vocês vão orientar que não tem ambulância do SAMU, mas se for uma parada cardiorrespiratória, vocês têm que iniciar as massagens, a compressão torácica via telefone, sim, tá? Tem que começar. E aí, sim, vai pedir para que o TARM ou para que o radiooperador entre em contato com o Serviço de Saúde de Curiúva para que eles possam encaminhar o veículo adequado para o local. Então, a nossa estrutura da Central de Regulação de Urgência hoje ela é composta pelos TARMs, pelos radiooperadores e por vocês, médicos reguladores. E vocês sabem que cada um tem um tempo ideal para desempenhar a sua função. O TARM ele tem 1 minuto para fazer a recepção do chamado na tal endereço, o agravo inicial. Fui eu. Desculpa, fui eu. O agravo inicial e passar para vocês, para que vocês possam triar. Se o TARM não conseguir em 1 minuto todas as informações necessárias, eles devem passar a ligação para vocês. Se vocês verificarem que num primeiro minuto lá, o TARM está tendo dificuldade para encontrar o endereço ou para identificar o agravo, mas vocês prestaram atenção ali na ligação, estão escutando o TARM ter a dificuldade, vocês, como médicos reguladores, precisam intervir e pedir para que esse TARM passe a ligação para vocês, tá? A partir do momento que a ligação chegou para vocês, a portaria fala que vocês têm de 30 até 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto para decidir o tipo de resposta, tá? Isso está na portaria, tá, gente? Então, vocês também não podem demorar muito na triagem de vocês. Isso aqui a gente está falando para atendimentos primários, não para atendimentos secundários, onde eu tenho uma regulação de vaga ou então aonde eu vou ter uma transferência. Então, aqui a gente está falando de atendimento primário. Depois que vocês decidiram o tipo de resposta que vocês vão dar, o radiooperador ele tem 20 segundos para acionar a viatura que vocês escolheram. Então, se vocês selecionaram a ocorrência de vocês lá como azul, sem prioridade, mas o radiooperador tem viatura disponível, chegou na tela dele, ele tem 20 segundos para acionar, independente da cor que vocês selecionaram, tá? Então, se tem veículo disponível, ele tem 20 segundos para acionar. A equipe tem 30 segundos para responder num código 1 e tem 60 segundos para responder num código 2. Por que eu coloquei aqui para vocês? Porque quem gerencia isso são os médicos reguladores. Se vocês acionaram uma viatura em código 1, passou lá 30 segundos e a equipe não deslocou, são vocês que têm que supervisionar e pedir para que acione novamente. O radiooperador sabe que ele tem que acionar novamente, mas vocês têm que supervisionar e têm que estar cientes do que está acontecendo. Vocês precisam perguntar se já deslocou, vocês precisam saber se já deslocou. É papel do médico regulador? Sim, tá? E principalmente quando não tem viatura disponível. Quando não tem viatura disponível e entrou um código 1, vocês precisam ficar controlando quanto tempo vai demorar, se já saiu, se não saiu, se vai demorar mais minutos para liberar a viatura ou não. Vocês têm que estar a par dessa situação. O radiooperador, ele sabe que ele tem que informar tudo para vocês. A hora que ele não tem o veículo disponível, ele tem que avisar, doutora, não tem a ambulância disponível, só vou ter ambulância disponível daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, daqui meia hora, para que vocês possam, então, decidir se realmente é melhor essa vítima ficar aguardando a viatura ou se vocês vão ter que pedir o apoio, de repente, do bombeiro, né? Mesmo para um caso clínico. E aqui o slide da hierarquia das ocorrências. Então, a gente já trabalhou com o TARM, já trabalhou com o RO, e vocês têm que estar cientes que existe uma hierarquia nas ocorrências, uma hierarquia na central de regulação, e essa hierarquia são vocês, os médicos reguladores. São vocês que têm que garantir o adequado atendimento ao paciente, são vocês que são autoridades sanitárias. Vocês têm que saber de tudo o que está acontecendo na regional, não só na sua ocorrência. A função de vocês não é só atender o telefone, despachar viatura e copiar dados. Vocês precisam saber de todas as ocorrências que estão acontecendo no seu plantão. Seja a ocorrência do colega regulador do lado, seja a ocorrência lá em Telemaco, seja a ocorrência lá em Teixeira Soares. Vocês precisam saber de todas as ocorrências que estão em andamento. Por que a gente está fazendo esse alinhamento, gente?
para padronizar a nossa regulação. Tá? Não está seguindo o padrão da nossa regulação. Isso daí precisa ser padronizado, porque a gente tem portarias, a gente tem normas operacionais do Estado, que são leis e que a gente precisa seguir. Tá? Então, existem protocolos da Ministério da Saúde que a gente vai agora começar a cobrar de vocês, porque talvez vocês não tenham conhecimento, né? E a gente precisa, então, padronizar a nossa regulação. E também padronizar as condutas nas salas de emergência. E essas salas de emergência que eu falo para vocês são as portas. Por quê? Se a gente não trabalhar numa mesma linha, falando a mesma língua, nunca vai funcionar o serviço. O médico que está lá na origem, ele tem que trabalhar em cima dos mesmos protocolos que a gente vai trabalhar, porque senão o negócio não vai funcionar. Tá? E a gente tem que trabalhar de acordo com os protocolos da Central Estadual de Regulação de Leis, senão o negócio não vai funcionar. Tá? Isso tudo faz parte do quê? Da norma operacional de urgências que foi instituída em 2011 e que é lei no Estado do Paraná, onde ela instituiu uma central de regulação de urgências, da qual a gente faz parte, junto com a Central de Regulação de Leis de Curitiba, junto com outros órgãos administrativos. Então, o SAMU hoje ele não é mais um atendimento pré-hospitalar, ele é uma central de regulação de urgências. Tá? Nós precisamos definir os fluxos de operação e revisar o embasamento legal da regulação. Na portaria 2048, ele traz lá que a função do médico regulador é julgar a gravidade. Só que esse julgamento a gente vai começar a fazer em cima do que a gente tem de embasamento legal, que é a portaria, que é a norma operacional. Tá? E tem alguns pareceres também que a gente tem do CSRM. Então, a gente não adianta julgar porque eu acho. Não, é o que está previsto em lei. A gente tem que definir o recurso necessário, a prioridade dos atendimentos, monitorar a orientar o atendimento, prestar assistência direta quando necessário. Isso vem pela portaria, é a telemedicina que vocês não estão fazendo. É a orientação ao solicitante, é o auxílio técnico para o médico da porta que não sabe conduzir aquela vítima. Isso está na portaria, vocês precisam fazer. Definir o destino da vítima, reconhecer o exercício da telemedicina, que é o que a gente acabou de falar em cima. Então, se você tem um colega lá na porta que liga para você, falando que está com paciente com dor torácica e que tem um plano lateral, vocês precisam orientar o que ele vai fazer. É uma vítima em estado de risco de vida, é urgência. E não perguntar para o colega o que ele fez. Você precisa orientar ele. Você tem ali cardioversor, vai ter que cardioverter essa vítima. Independente do tempo de evolução, o cara está com dor torácica. E isso faz parte da central de regulação, da função do médico regulador. Definir, então, e seguir protocolos pré-determinados do serviço, registrar dados corretamente no prontuário, que hoje vocês não estão fazendo, e já falo que não com vocês, porque não teve treinamento, tá? Então, o sistema, vocês vão preencher errado. A primeira parte do sistema, lá onde vocês têm escrito tudo, não é para escrever tudo. Essa primeira parte do sistema é só para vocês escreverem a triagem de vocês e que é para ser passado para a equipe que vai atender a vítima. Mais nada. Todo o restante é sigilo médico, vocês têm que escrever no campo inferior, onde vocês abrem a vítima, tá? E os dados vitais em campos específicos para preenchimento com os dados vitais. Então, a gente vai ter que começar a preencher o prontuário detalhadamente. Por quê? Porque tudo que vocês escrevem na primeira parte, todo mundo que tem acesso a essa parte tem acesso. E aí acaba com o sigilo da vítima, e não pode, porque é lei, prontuário médico, tá? Nesse primeiro campo, todo mundo consegue escrever. Rádio operador escreve, arma escreve. Então, é um campo destinado a outras coisas, para registrar algumas intercorrências da operação, mas não para escrever dado clínico e sigilo médico. Vocês precisam conhecer a equipe que vocês têm trabalhando para vocês, tanto de médico intervencionistas quanto das unidades básicas, e eventualmente saber restrições que essas equipes têm. Então, você sabe que eventualmente tem um colega ou outro que tem mais dificuldade em fazer um diagnóstico, tem que ajudar, né? Tem um socorrista ou outro tem dificuldade em abordar a vítima, em fazer um diagnóstico sindrômico correto. Então, você precisa ajudar. E tem que conhecer
estrutura de saúde da região. Vocês precisam saber o que tem em cada lugar. Não é só Ponta Grossa, gente. Em cada região que faz parte da nossa regional. Vocês precisam saber o que tem em cada ponto de atendimento. Se eles têm laboratório, se eles têm raio-x, se eles têm eletro, se eles têm acesso à tomografia, se eles têm ultrassom ou não. E saber se esses exames complementares, eles são disponíveis 24 horas. Vocês sabem que tem cidades que só tem laboratório até as 5 da tarde? Que não tem raio-x no local, que precisa agendar o raio-x na clínica particular, que o ultrassom também não é no local, que é agendado e é eletivo. Então, tudo isso, se vocês não tiverem conhecimento, vocês não vão conseguir desempenhar a função de vocês, que é regular as urgências. A resolução da SESC de 2013 trouxe vocês, médicos reguladores, como autoridades sanitárias. Enquanto vocês exercem a função da Central de Regulação Médica de Urgência do CIAP e do SAMU, para decidir e alocar pacientes em rede de serviço de urgência regionalizada e pactuada, de acordo com o seu julgamento, respeitando a melhor hierarquia de serviços de referência disponível e utilizando, se necessário, a prerrogativa da vaga zero, para garantir os princípios constitucionais e diretrizes. Vocês estão vendo aí que a vaga zero não é para risco iminente de vida? Que a vaga zero é para garantir princípios constitucionais e diretrizes? E que a gente vai ter que mudar esse conceito que vocês têm hoje, que a vaga zero é só para risco de vida iminente? Isso aqui está na resolução da SESC, tá? E está na norma de operacionalização. Então, a vaga zero não é só para risco iminente de vida. Ela é para garantir princípios constitucionais e diretrizes. Agora eu zero da resolução do CFM para vocês. A dificuldade que tem na Central de Regulação é que a gente trabalha com muitos órgãos que ditam normas para nós. Então, nós temos a Portaria Federal 2048, nós temos a norma de operacionalização da SESC e nós temos resoluções do CFE. No CFE, Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgência e Emergência, no serviço médico e, portanto, sua coordenação, regulação e supervisão direta e a distância deve ser efetuada por médico, com ações que possibilitem a realização do diagnóstico imediato dos agravos ocorridos com a consequência terapêutica, que é a telemedicina. Vocês precisam usar mais a telemedicina que vocês não estão utilizando. O serviço pré-hospitalar móvel de urgência e emergência deve obrigatoriamente priorizar os atendimentos primários em domicílio, ambiente público, via pública, por ordem de complexidade e não a transferência de pacientes na rede. E eu coloquei entre parênteses janelas, por quê? No alinhamento do TARM, a gente colocou para eles que vítimas em unidades de saúde, UPA, porta hospitalar, que estejam a menos de 24 horas, são caracterizadas como vítimas de atendimento primário. Tá? Então, o TARM está abrindo como atendimento primário, porque é assim que tem que ser. Porque vai caber a vocês, médicos reguladores, descrever se esse agravo realmente é primário ou se ele é uma regulação de vaga ou eventualmente uma transferência. Então, o TARM vai abrir como atendimento primário porque é assim que tem que ser aberta a ocorrência, tá? Por que eu pus ali as transferências, nas janelas entram, né, exceção no atendimento de hospitalar. Se eu tiver o IAM na UPA dentro da janela da angioplastia, eu não vou mandar na função se eu tenho que colocar essa vítima na angioplastia, gente. Então, é isso que vocês vão ter que julgar em cima do que a gente tem de embasamento de lei. Se eu tenho um AVE lá dentro da janela para trambolizar, não é uma que ele está dentro de uma UPA que ele vai ter que ficar esperando, tá? É atendimento primário, sim. Não é uma atribuição do serviço hospitalar móvel de urgência e emergência, o transporte de pacientes de baixa complexidade e média complexidade da rede, assim como o transporte de pacientes para realizar exames complementares, devendo ser acionado apenas pelo transporte de pacientes de alta complexidade da rede. Se o cara está entubado e precisa fazer uma tomografia, é o SAMU que tem que fazer. Agora, vocês vão depois descobrir, por exemplo, que a fratura fechada escada de fêmur, lá em Caxias do Sul, somos nós sim temos que regular. Mas talvez o transporte dessa vítima
Dependendo da fratura, não seremos nós que iremos fazer. Vai ser o transporte sanitário do município. Então, por exemplo, entrou lá uma fratura fechada de úmero, é uma fratura cirúrgica, paciente jovem, nós temos que regular a vaga, mas o transporte vai ser o município que vai fazer. E isso eu já comecei a acessar ontem na reunião do comitê de urgências e já deixei certo com o pessoal da UPA nossa aqui, né, que esse tipo de transporte a gente não vai fazer, mas a gente vai sim regular as vagas conforme está na normativa de operacionalização do Estado. Ainda dentro do CFE, Serviço Pré-Hospitalar Móvel Privado de Urgência e Emergência deverá ter central de regulação médica própria com médicos reguladores e intervencionistas e estará subordinada à central de regulação de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde do SUS. Vocês entenderam que nós não existimos mais, que nós fazemos parte de uma central de regulação de urgências, que é esse novo conceito que surgiu depois da regionalização. Então, nós fazemos parte de uma coisa maior e mais complexa agora, tá? E dentro dessa central de regulação de urgências, eu tenho o IAC, eu tenho o SAMU, eu tenho a Central Estadual de Regulação de Leitos e tenho outros órgãos administrativos dentro dessa central de regulação de urgências. A responsabilidade da transferência de pacientes derivada da competência da instituição de operadores de planos de saúde, devendo as mesmas oferecer as condições ideais para a regulação. Isso é o que o CSM diz. Ontem, que vocês não prestigiaram a apresentação do Dr. Felipe Pac, ele colocou lá na norma da operação do Estado, a gente trabalha com conceitos que são conceitos do SUS, universalidade, equidade e igualdade. E aí vai depender muito do julgamento de vocês. Se eu tiver uma vítima lá que vinha ele no Hospital Geral da Unimed e que está no tempo da angioplastia e a Unimed aceita a viatura, se essa vítima não faz parte da universalidade, tá? Ela tem direito, todo mundo tem direito ao SUS. E a nossa central de regulação de urgência trabalha com o SUS. Tá? Então, eu estou dando embasamento para vocês, para que vocês possam julgar em cima do que a gente tem de lei. Tá? Eu, particularmente, mandaria a viatura para fazer a transferência dessa vítima e a ele. Mesmo sendo ela da convênio. Tá? A Central de Regulação do Serviço Pré-Hospitalar Móvel de Urgência e Emergência deve contar com a presença permanente de médicos reguladores 24 horas por dia, que regulam as chamadas de acordo com sua complexidade. Eu não coloquei todos os artigos dessa resolução do CCM, mas eu pus os que eu achei mais importantes, tá? O novo, ele fala em recomenda-se, eu deixei negrito, recomenda-se, não é para fazer, recomenda-se. Que para o médico regulador, quando em jornada de 12 horas de plantão, e isso eu vou falar para os colegas que fazem plantão noturno, deverá ser observada uma hora de descanso, remunerado, para 5 horas de trabalho. Por que eu coloquei isso daqui? Porque quando eu fiz o alinhamento de carnes RO, eu recebi a informação de que alguns colegas do noturno, quando se interessa às 12 horas, vai embora, dividem o plantão. Isso não pode acontecer, gente, tá? Você tem que trabalhar 5 horas para ter uma de descanso se o serviço permitir. Porque essa hora de descanso é remendada, não é obrigatória. E é 1 hora de descanso, tá? O intervalo de descanso ele não pode coincidir com o horário de maior demanda. E nem com a primeira e nem a última hora de plantão. Não sei se vocês sabiam disso. Então, vocês não podem dormir 10, 6 horas, está todo mundo em QAP. 1 hora antes de acabar o plantão. Isso daí está dentro da resolução do CFM, tá? Claro que se o plantão estiver tranquilo, dá para descansar mais do que na hora, vamos ver o motivo para não descansar, tá? Mas não existe divisão de plantão às horas da noite. Se vocês não assistiram o primeiro alinhamento, a gente tem um gráfico do número de chamadas que entram na nossa central de regulação. E as chamadas só começam a diminuir depois das 2 horas da manhã, tá? Então, a ordem que foi dada à tarde é aí, ó. Começou a entrar a regulação, começou a entrar a chamada na madrugada. Tem um colega descansando, é para acordar o colega, tá? O colega tem que vir ajudar na regulação. A decisão técnica de todo o processo de regulação do serviço pré-hospitalar móvel de urgência e emergência é de competência do médico regulador, ficando o médico intervencionista ele subordinado em relação à regulação, porém mantendo a autonomia deste quanto à assistência local. Então, eu coloquei aqui a hierarquia para vocês, porque a hierarquia do nosso plantão são vocês, médicos reguladores.
Vocês mandam em todo o plantão, vocês mandam na porta de entrada, vocês mandam na porta de destino do paciente, vocês mandam nas equipes, sejam elas compostas por médicos ou não. A hierarquia é de vocês, médicos reguladores. Só que isso daí é um privilégio que vem com uma responsabilidade muito grande e que vocês precisam assumir esse papel de responsabilidade que hoje muitos não estão tendo. O médico regulador, assim como o médico intervencionista no pré-hospitalar móvel, tem a função de supervisão médica direta ou à distância das intervenções conservadoras dos bombeiros, agentes de defesa civil, policiais militares, definindo a conduta e o destino. Isso daqui a gente já colocou ontem para o major e por conta dos CIATs que a gente não tem... A gente não trabalha junto, na realidade, né? Então, o único CIAT que trabalha integrado com a nossa central de regulação de urgências aqui da nossa região é o de Ponta Grossa. Mas isso por conta da criação do SAMU aqui em Ponta Grossa. Então, nós éramos todos médicos do CIAT e fomos incorporados pelo sistema do SAMU. E aí, o CIAT aqui trabalha integrado com a central de regulação do SAMU. Outras cidades, você sabe que Curitiba é separado, né? SAMU é SAMU, CIAT é CIAT, cada um tem a sua central de regulação, seu médico de triagem, seu médico de intervenção. E aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, com os bombeiros das outras regiões que fazem parte da nossa regional, mas do qual a gente não tem poder nem de saber o que está entrando de ocorrência e muito menos de definir o destino dessas vítimas. E aí, às vezes, muitas vezes, acaba que eles sozinhos levam vítimas graves para um local que não tem a condição de atender. Então, é isso que a gente vai conversar com o Major André na sequência para tentar integrar esses outros CIATs à nossa central de regulação, tá? Porque o objetivo da central de regulação é atender a vítima, né? Então, isso vai agregar mais ao nosso trabalho, a gente vai ter que trabalhar mais, mas a função é atender a vítima, né? Essa é a função da central de regulação. E aqui o CFM ele traz o conceito de vaga zero diferente do que a CESA traz. Então, para o CFM, vaga zero é uma prerrogativa da responsabilidade exclusiva médica, do médico regulador de urgência, e este é um recurso essencial para garantir acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso. Só que mesmo assim, o CFM deixa esse sofrimento intenso aí para cada um julgar o que é um sofrimento intenso, devendo ser considerado como uma situação de exceção e não como uma prática cotidiana nas atenções às urgências. O médico regulador, no caso de utilizar o recurso de vaga zero, deve, obrigatoriamente, tentar fazer o contato telefônico com o médico que irá receber o paciente no hospital de referência, detalhando o quadro clínico e justificando o encaminhamento. Então, eu vou voltar lá na fratura fechada de Piraí, da senhora de 80 anos, trauma de baixa energia, mas que precisa operar. É um risco iminente de vida agora? Não, mas ela precisa de cirurgia, ela tem que vir para referência. Ligou lá no regional, não tem vaga? Paciência, vai como vaga zero, porque eles são a referência. Depois a gente vai discutir na sequência que se esse regional já estiver cheio de vítimas e você acha que a capacidade física mesmo do hospital regional não tem como acolher essa vítima, que a gente vai ter que lançar a mão de entrar em contato com a Central Estadual de Regulação de Leitos, porque a gente não consegue pôr essa vítima fora da nossa região. E aí, na nossa grade, a única referência que eu tenho é o Hospital Regional. Aí eu vou precisar da Central de Leitos de Curitiba para que essa vítima seja colocada ou no Rossio, ou na Angelina Caron, ou seja, em qualquer outro hospital que não faça parte da nossa região. Ainda dentro da resolução do CFM, o médico regulador do Serviço Pré-Hospitalar Móvel de Urgência e Emergência, frente a uma situação de risco, somente enviará a equipe após selecionada a Força de Segurança Pública, tá? Então, se na triagem de vocês acham que a cena lá do local é de perigo, vocês não podem deslocar a viatura antes da polícia ou da guarda municipal estarem no local. Já conversei ontem com o pessoal, estava o chefe do Copom no local, estava o pessoal da Defesa Civil. Eles precisam enviar a equipe antes, não tem esse negócio de a hora que a ambulância estiver lá, nós mandamos a equipe. Se o regulador verificou a situação de perigo, uma situação de risco, a viatura da polícia tem que estar no local antes. Caso a minha viatura chegue antes da polícia ou chegue e tenha detectado uma situação de risco que não tenha sido detectada na triagem, eles vão solicitar à central o apoio para que envie a segurança pública
E se não tiver a possibilidade de enviar a segurança pública, vocês devem reavaliar a possibilidade de não atender, de não colocar a equipe de vocês em risco, tá? Observadas as condições de segurança, o médico intervencionista é a autoridade da assistência do paciente e obrigatoriamente deve assumir a responsabilidade do atendimento. Então, a partir do momento que você tem um médico no local intervencionista, o responsável pela ocorrência, naquele momento, passa a ser ele. A gente faz atendimentos primários e secundários. O primário é aquele sem atendimento nenhum, a vítima que está em domicílio, né? E, eventualmente, o atendimento em local sem estrutura adequada. Então, é o paciente que está na UPA, que tem um IAM lá, com supra-ST, que está dentro do tempo de angioplastia, ele ainda entra para nós como atendimento primário. Secundário é aquele que já está assistido em outro local adequado, que não dispõe de recursos suficientes naquele local em situação de urgência. Aqui entram as regulações de vaga e entram as transferências. Isso daqui, quando chamar o SAMU e quando não chamar o SAMU, está na página do Ministério da Saúde, tá? Então, quando que se chama o SAMU? Problemas cardiorrespiratórios, crises hipertensivas, dores no peito, aparecimento súbito, suspeita de AVC, infarto, intoxicação exógena, envenenamento, queimadura grave, maus tratos, trabalho de parto com risco de morte da mãe e do feto, tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio, gente, é emergência psiquiátrica de primeiro grau. Não interessa se a pessoa tomou um frasco de passiflora. Tem que mandar o SAMU. É tentativa de suicídio. Claro que se a pessoa estiver consciente, está orientada lá, você não vai classificar ela como um código 1, vai deixar classificado lá como um código amarelo, ou de repente, se está muito movimentado o plantão, você pode até classificar como verde, mas tem que mandar a viatura e tem que orientar. Acidentes com produtos perigosos, acidentes e traumas com vítimas, choque elétrico, FAF, FAB, soterramento, desabamento, crise convulsiva, transferências interhospitalares de doentes graves e outras situações consideradas de urgência e emergência. E quando não chamar o SAMU, tem na mesma página do Ministério da Saúde. E vocês têm na frente de vocês, na parede, colado, quando chamar e quando não chamar o SAMU. E mesmo assim, tem colega mandando para cólica renal. Mesmo assim, tem colega querendo transportar óbito. Tá? Então, vocês têm que prestar atenção no que a gente tem de legislação, no que a gente tem de orientação do Ministério de Saúde, da CESA, e trabalhar em cima disso para julgar que é o que vocês devem fazer. Então, aqui estão todas as situações de quando não chamar o SAMU. O vômito e diarreia, eu sempre deixo ali um parênteses, porque depende. Se eu tiver vômito e diarreia numa criança, e esse vômito e diarreia já faz mais de 24 horas, você sabe que essa criança pode estar lá hipovolêmica, e aí precisa mandar a ambulância, com certeza. Na mesma coisa no idoso, tá? Então, o vômito e diarreia ali tem que abrir um parênteses, tá? Troca de sonda a gente não faz, é o transporte sanitário quem faz. A gente só vai mandar uma troca de sonda, por exemplo, se eu tiver lá, a sonda está obstruída, está fazendo um bexigoma. Aí não é a troca da sonda. Precisa trocar a sonda, mas o cara está fazendo um bexigoma. Cortes com pouco sangramento não somos nós que mandamos. E entorses também não. Só que entorses eu também abro um parênteses. Por quê? Vocês vão ver lá que quando a gente vai avaliar o grau de urgência, existe um item chamado valor social. E aí, se essa vítima estiver dentro de um colégio e for menor e fez um entorse, a gente vai ter que mandar a viatura. Porque está dentro do colégio, gente, tá? Transporte interhospitalar de paciente de convênio. Todas as demais situações onde não se caracterize urgência ou emergência não são ocorrências para chamar o SAMU. Qual que é o papel do regulador? Então, o regulador ele tem que fazer a regulação das urgências, que são todas as situações urgentes e emergentes, que ainda não tiveram atendimento, ou aquelas que já tiveram atendimento, mas que estão no local sem capacidade adequada. Às vezes, a capacidade adequada é o potencial técnico do colega que está na porta, e vocês precisam orientar, vocês precisam direcionar o que esse colega na porta precisa fazer para essa vítima até você conseguir deslocar uma viatura. O cara está lá com IAM, com supra e não fez o AS para a vítima. Tá com ele que o supra não fez o clopidogrel. A vítima está saturando 90, ele não pôs oxigênio. Vocês precisam orientar. Além disso, vocês são autoridades sobre a porta de entrada dos usuários, decidem as prioridades de atendimento, decidem o fluxo. Em última instância, a decisão do regulador de urgência sobre empenhar os recursos, ordenando a prioridade de atendimentos e encaminhamentos de doentes, sendo sua decisão passível de responsabilização. Por que eu coloquei aqui?
Porque no caso, e acontece várias vezes, de vocês não terem ambulância disponível, é vocês que devem dizer para o rádio operador qual ambulância que vai atender o quê. Por isso que vocês precisam saber quantas ambulâncias, aonde estão e para que servem as viaturas. Vocês precisam saber da frota, porque são vocês que devem decidir nesses casos, tá? O médico regulador versus o intervencionista. Então, a gente já viu lá na resolução do CFM, né, que o regulador ele vai gerir e ordenar as portas de entrada para acesso de urgências e o intervencionista vai fazer o atendimento primário e secundário, que não cabe ao intervencionista regular e que não cabe ao regulador intervir. E eu pus ali salvo o apoio técnico. Porque às vezes o colega que está na ambulância, ele precisa do apoio técnico, porque de repente ele é inexperiente, ele não sabe, e você precisa sim dar esse apoio técnico para o médico intervencionista em casos pontuais, se necessário. Não é papel do intervencionista decidir se deve empenhar o seu recurso para o atendimento ou não, tá? E que fique bem claro aqui, que eu já coloquei para o pessoal da primeira turma, que se tem uma solicitação de transferência e essa vítima vai para a UTI, isso é igual a alfa, independente do estado da vítima, gente. Se ela está indo para uma unidade de terapia intensiva, é porque ela precisa de cuidados médicos. Essa vítima precisa ir de alfa. Da mesma forma que se a vítima está na UPA e é uma transferência e ela não está na sala de emergência, grandes chances de não ser uma transferência para alfa. Claro que hoje a gente sabe que a gente tem um problema de estrutura física na UPA e que eu tenho pacientes, sim, de complexidade maior que não estão na sala de emergência, tá? Então, tudo vocês precisam julgar, mas julgar em cima do que a gente tem de embasamento, tá? Então, discutir os casos reais é salutar. Viu que pediu para o intervencionista aí, de repente o intervencionista te questiona, mas ele vai te direcionar, vai te justificar, ok, mas isso não pode atrasar a conduta e não pode atrasar o deslocamento de viatura e o atendimento da vítima, tá? Já coloquei para vocês lá, a gente abriu formulários de intercorrências. Se você não concorda, e mesmo assim o médico regulador mandou e você não concordou, relate para mim no livro de intercorrência, para que a gente possa analisar na sequência. Mas tem que ir atender. Aí, a avaliação do grau de urgência. Ontem, na apresentação do Dr. Filipac, então, ele tirou lá o valor social, porque ontem, praticamente, ele queria falar da regulação de vagas. E aí, eu acredito que, realmente, na regulação de vagas, o valor social, ele não vem agregar no meu grau de urgência. Então, vocês sabem que quanto maior a gravidade do caso, maior o número de recursos que eu preciso alocar para resolver aquele agravo, e o menor tempo para iniciar o tratamento, maior vai ser o meu grau de urgência, tá? Então, se eu tenho um paciente lá com dor torácica típica, sudorese, palidez, que eu sei que provavelmente está infartando, vou precisar, de repente, mandar uma alfa, talvez eu tenha que mandar lá para a Santa Casa para fazer angioplastia, o numerador lá já está alto, tá? E ele tem 1h30 para fazer essa angioplastia, embaixo o denominador é 1. Então, o meu grau de urgência é muito alto, tá? Em contrapartida, vou usar o exemplo que o Dr. Filipac deu ontem, do paciente de câncer. Câncer é uma doença grave, né? Mas o cara tá com dor crônica lá, tem metástase em todo o corpo, né? Eu talvez mande uma básica só para ele, então o recurso que eu vou alocar é um recurso menor. E quanto tempo que ele tem para tratar a gravidade dele, que é o câncer? Na portaria do Ministério, 60 dias. Então, o grau de urgência dessa vítima diminui, tá? Isso é importante, vocês não estão classificando adequadamente a ocorrência para que o radiooperador possa operar corretamente a frota. Vocês têm que classificar com cores as triagens que vocês fazem. Nível 1, emergência ou urgência de prioridade absoluta, casos em que haja risco imediato de vida, existência de risco de perda funcional grave, imediato ou secundário. Não esquecer que nesses casos vocês precisam orientar o solicitante. É uma parada, vocês precisam iniciar as massagens, a compressão torácica pelo telefone. É uma obstrução de via aérea, vocês precisam iniciar a tentativa de desobstrução dessa via aérea pelo telefone. E colocando o vermelho, o radiooperador vai entender que é um código 1. É para deslocar em código 1. Isso ficou acertado no alinhamento com os ROs, tá? Não é código 1, gente, é amarelo,
tá? É uma urgência de prioridade moderada, que compreende os casos em que há necessidade de atendimento médico, mas não imediato, mas dentro de poucas horas, tá? Nível 3, baixa prioridade, casos que têm uma necessidade de avaliação médica, mas não tem risco de vida ou perda de funções, podendo aguardar várias horas, ou eventualmente até ir por meios próprios, né? E o nível 4, urgência nenhuma, mínima. Compreende situações em que o médico regulador pode proceder conselhos por telefone, telemedicina, mais uma vez, orientar sobre o uso de medicamentos, cuidados gerais e outros. A moça que ligou com dor abdominal de forte intensidade, que está menstruada, que você vai orientar ela, toma um analgésico, faz uma bolsa quente, não melhorou, vai até a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Decisões a serem tomadas. Então, isso daqui vai lá na formulazinha da urgência, né? É necessário atendimento imediato e urgente? Precisa de atendimento em algumas horas? O tratamento pode ser postergado? Precisa só uma recomendação, uma orientação vai resolver o problema, né? Então, é a formulazinha lá. E as características de uma boa triagem. Então, ela determina rapidamente a necessidade do atendimento, orienta e encaminha o recurso adequado, tria sempre do potencial mais grave para o menos grave, e aqui a gente tem uma estatística que eu tirei isso daí no slide que o Chico fez, viu, do Dr. Francisco. O SAMU da França, 80% das ocorrências são atendidas em 10 minutos e 95% em 15 minutos. Isso para as ocorrências primárias, tá? Vocês precisam saber o tipo de viatura que vocês têm disponível, porque no alinhamento inicial eu coloquei para vocês lá, né? Vocês não assistiram, então por isso que eu estou tendo que repetir aqui para vocês. A ambulância do CIAT é uma básica, mas é uma básica pior do que a nossa básica, porque eles não têm técnico nem auxiliar de enfermagem dentro, eles não podem pegar acesso venoso, eles não têm aparelho da HGT, eles não têm glicose para corrigir hipoglicemia, eles não têm bombinha lá de resgate para broncoespasmo. Então não adianta vocês triarem lá uma queda de mesmo nível que passou mal e que vocês esqueceram de perguntar que passou mal e pode ser uma hipoglicemia e mandar o bombeiro, mandar o CIAT. Vocês vão estar mandando recurso inadequado. E ao mesmo tempo vocês não podem esquecer que vocês têm um helicóptero, que é uma ambulância avançada. Então se eu tenho lá um acidente grave, onde a minha alfa vai demorar mais do que 20 minutos para chegar, por que você não manda o helicóptero? Se o helicóptero está lá em QAP esperando para ser acionado. Tá? Então, vocês não podem esquecer que o helicóptero ela é uma ambulância para atendimento primário também. E, teoricamente, o primário seria o objetivo maior do helicóptero. As transferências devem ser feitas, porque muitas vezes entram dentro do atendimento primário, não esqueçam. Mas vocês não podem esquecer que vocês têm o helicóptero para situações, né, de urgência, onde a alfa vai demorar a chegar. Triou a cara com dor torácica, sudorese, palidez, lá em Itaiacoca, por que você vai mandar a alfa se você tem o helicóptero? Tá? Pode passar. E aqui, por enquanto, a gente colocou uma parte bem burocrática. A parte em azul são as ambulâncias que, teoricamente, são exclusivas de Ponta Grossa, que não podem sair do município. Por quê? São as ambulâncias que têm o pessoal concursado da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e que, a princípio, por conta do contrato, não podem sair de Ponta Grossa. Bravo 1, 2, 3, 4 e 5 e a Alfa 2. Tá? Então, são ambulâncias, a princípio, exclusivas de Ponta Grossa. A gente está tentando consertar o contrato porque falta um seguro para que essas viaturas possam sair do município de Ponta Grossa. A gente está vendo com a controladoria lá, com o pessoal da prefeitura, se eles corrigem esse contrato do pessoal concursado e colocam esse seguro para que essas viaturas possam sair do município. Eles precisam saber quais são as viaturas que dão apoio para a rodovia. Bravo 11 de Jaguariaíva, 13 de Irati, 14 de Ortigueira, 18 de Telêmaco e a 21 de Palmeira, para que vocês possam ajudar na hora da decisão de mandar a viatura para acidente em rodovia, tá? A Alfa 3 e a Alfa 7 de Palmeira também dão apoio para a rodovia, tá? Isso daí o Dr. Michel me questionou no primeiro alinhamento, né? Como que deslocaria as alfas aqui de Ponta Grossa, que é uma dúvida muito grande e que não se segue um padrão. Então, a princípio, a Alfa 3, ela é para cobertura de rodovia. Ela pode dar apoio, sim, a atendimentos de Ponta Grossa, mas
a preferência da Alfa 3 são os acidentes em rodovia, por isso que ela veio para nós para atender a rodovia por falta da concessionária. A Alfa 2, ela é para intervenção, tá? Então, aconteceu qualquer coisa que precisa de intervenção dentro do município de Ponta Grossa, é a Alfa 2 que deve ser acionada. E a Alfa 1, ela é para transferências, tá? Cabe aqui transferências intermunicipais, mas eventualmente as transferências dentro da cidade também, se a Alfa 2 estiver em atendimento, tá? Coloquei aqui para vocês a importância do papel de vocês na regulação, que não é só atender o telefone, despachar a viatura e depois copiar os dados da sua ocorrência. Vocês têm a hierarquia de serem a autoridade sanitária, de serem a hierarquia do plantão, mas isso vem com uma responsabilidade muito grande. Vocês devem saber de tudo o que está acontecendo na área abrangida pelo consórcio. Não é só a sua ocorrência, não é só Ponta Grossa. Você tem que estar sabendo o que aconteceu lá em Teixeira Soares, o que aconteceu lá em Piraí do Sul, o que está acontecendo. Você tem que dar suporte a todas as ocorrências e não somente as que estão no seu nome. Você precisa estar sabendo de todas as ocorrências. A ocorrência do regulador do lado, a ocorrência que entrou lá em Piraí, tudo você precisa saber. Você criou a ocorrência 22, você despachou o recurso, a equipe chamou e você está criando outra ocorrência, o regulador que está disponível vai dar sequência ao seu atendimento. Por isso que o sistema tem que estar bem preenchido nos campos corretos, para que o colega que vai atender uma ocorrência que não é sua, saiba dar andamento a essa ocorrência, tá? Vocês precisam saber e conhecer a linguagem de rádio e o alfabeto fonético. Vocês precisam entender o que a equipe está falando no rádio. Vocês precisam orientar o despacho das viaturas quando necessário, preencher corretamente o sistema, classificar corretamente a ocorrência, porque se chegar vermelha para o radiooperador, ele sabe que é um código 1. Se chegar amarela, ele vai aguardar a viatura disponível. Se disponível, 20 segundos ele vai acionar, tá? E vocês precisam finalizar as ocorrências que vocês não estão finalizando. Tem colega que está deixando a ocorrência de um plantão para o outro aberta. Não pode. Isso daí aumenta o tempo-resposta. E aí a gente não consegue fazer nenhuma ação em cima disso, porque a estatística é feita em cima do sistema, tá? Então, quem que finaliza a ocorrência inicialmente é o radiooperador. A ambulância deu o QRF lá, saiu do destino, ele vai finalizar porque essa ambulância está apta a atender outra ocorrência. O radiooperador precisa avisá-los. Doutor, estou finalizando a ocorrência 20 e vocês devem prestar atenção e finalizar a ocorrência no sistema de vocês. Tem que ficar atento ao tempo, tá? Tanto no caso do deslocamento feito, e também quando não se possui o veículo disponível. Por quê? Se você pediu lá uma ocorrência em código 1, viu que o radiooperador acionou a primeira vez, acionou a segunda vez a equipe, você tem que estar atento. É código 1, gente. São 30 segundos para sair. Se vocês não estão atentos, viu que a ambulância não saiu, cabe a vocês sim ir questionar o radiooperador, saber onde está a equipe, ver o intervencionista por que não deu o QAP. É papel do regulador. E no caso onde você não tem a ambulância disponível, vocês precisam sim monitorar a ocorrência que entrou. Entrou lá, dor abdominal no tiozinho que tem 70 anos, mas que tem um histórico de um aneurisma de aorta, mas que está consciente, está orientado, você pediu para mandar uma ambulância, foi código amarelo, não tem ambulância disponível, passou meia hora. Você precisa entrar em contato com o solicitante novamente, precisa saber como é que está a vítima. Geralmente, nas minhas triagens, eu sempre orientava o solicitante. Se houver alguma mudança do quadro antes de chegar a viatura, ligue novamente na central, né? Para passar o que aconteceu com o quadro. E geralmente eu passava o número da ocorrência para esse solicitante. A sua ocorrência é a ocorrência tal, para que quando ele ligasse novamente, já pudesse identificar, ó, a minha ocorrência é tal ocorrência. E aí já passa direto para o regulador, se disponível, ou então passa para o outro regulador disponível. Doutor, é a ocorrência 22, que foi o colega do lado que triou, mas ele está fazendo outra ocorrência, o senhor pega, por gentileza, o solicitante está ligando novamente. Se está ligando novamente, é porque pode ter mudado o agravo. E aí, de repente, aquela ocorrência que era amarela vai virar vermelha, gente. Então, vocês precisam monitorar todas as ocorrências.
O encaminhamento. O encaminhamento a gente vai levar em consideração as pactuações pré-definidas pela terceira regional e pela CESA, né, pelos gestores, o local mais adequado para atender a situação conforme passado pela equipe no local. Então, vocês têm que levar em consideração o que a equipe no local está falando para vocês. Por isso que vocês têm que conhecer a equipe de vocês. Se eu tenho lá um socorrista, que eu sei que o cara é bom, que ele me falou que tem uma fratura fechada, e provavelmente uma fratura completa de tíbia e fíbula, por que você vai mandar para a UPA? Você tem que mandar para o hospital de referência, tá? Agora, se tem um colega lá, colega médico, dentro da unidade de intervenção, tá falando para você que ele tem um supra, tá falando para você que ele tem um bloqueio total atrioventricular, por que você vai mandar essa vítima para a UPA? Tá? Tem que avaliar a disponibilidade de vaga, especialidade, estrutura, equipamentos. Tem que tentar entrar em contato com o local a receber o doente e passar o caso, na maioria das vezes, quando alfa, tá, gente? Porque quando bravo, eu falo que é a porta de entrada, eles têm que aceitar. Mas alfa, ou de repente uma bravo, que vocês não conseguiram alocar o médico, porque o médico estava em outro atendimento, tem que sim ligar para o pessoal, para o médico da porta e avisar. Vai chegar um paciente aí com a bravo, paciente grave, não consegui mandar o médico porque estava em outro atendimento, tem que ligar sim, tá? Então, a regulação médica, ela tem 7 etapas, tá? Começa primeiro com a recepção do chamado, que é o TARM, e ali no TARM eu coloquei, vocês precisam supervisionar e intervir quando vocês identificam que é um agravo grave. Viu que o TARM pegou a ligação e falou, não está respirando? Opa, presta atenção, vocês têm que ter mais do que 2 ouvidos na central de regulação, tá? Prestou atenção, não está respirando, deve ser uma parada respiratória por obstrução ou é uma PCR. Já fica atento, viu que o time está se enrolando? Pede a ligação para que você possa orientar e tentar iniciar ou a manobra de desobstrução ou, eventualmente, a massagem cardíaca, as compressões torácicas. Segunda etapa, abordagem e caracterização do caso. Vocês vão renomear o agravo. Não fiquem só no passando mal que o TARM colocou. Vocês precisam retriar a ocorrência, renomear e classificar com a cor correta para que o radiooperador possa despachar o veículo corretamente. Terceira etapa, decisão técnica. Vai mandar e vai mandar o quê? E a quarta etapa, que é a orientação, na obstrução de via aérea e na parada cardiorrespiratória, a quarta etapa passa a ser a segunda, gente, tá? Quinta, acompanhamento da decisão técnica. Pedir para deslocar uma Bravo em código 2, já faz 15 minutos, por que não foi? Vocês precisam acompanhar. Por que não chegou ainda? Decisão gestora, depois que a vítima já foi atendida, para onde que vocês vão encaminhar essa vítima? E a sétima etapa é acompanhar a decisão gestora. Vocês têm que saber se essa vítima chegou. Por isso que a gente pediu para o pessoal das SMB liberar o rastreamento das viaturas também, para que, eventualmente, no caso de demora da saída do local de atendimento até a chegada do destino final, para que a gente possa, eventualmente, verificar se está acontecendo até uma situação de perigo com a nossa equipe, né? Porque às vezes se chama no rádio, não responde, aí você tem ali o rastreamento da equipe, opa, tá parada, já faz meia hora, no local suspeito, lá no meio da favela, aconteceu alguma coisa, tá? Caracterização do caso, idade e sexo. É importante vocês perguntarem mais ou menos a idade e o sexo das vítimas, sim. Tanto para pensar em gravidade de lesões, quanto em possibilidade de diagnósticos, tanto diagnósticos sindrômicos ou até mesmo diagnósticos, e depois para saber para onde que vocês vão enviar. E isso é importante também para que, quando seja passado para a equipe de intervenção, eles saibam o que eles vão atender. Então, não adianta passar para mim lá uma PCR, mas é uma PCR do quê? De criança, é adulto, é mulher, é jovem, é idoso? Muda, gente, muda, precisa saber, tá? Precisa saber a queixa principal, o que está acontecendo, o modo de aparecimento, se é súbito, se é gradual, função respiratória, circulatória, neurológica, pele, que é como que a vítima está. Né? Não induzir, né, o teu solicitante. Ah, ele não está respirando? Não, ele não está. Ah, ele está roxo? É, ele está. Então, não induzir, fazer perguntas e tentar tirar o máximo de informações. A história mórbida pregressa é uma história resumida, gente. Não precisa fazer um livro, né? E vocês estão fazendo um livro no lugar errado do sistema. Isso tudo é informação de sigilo, tem que ser no campo inferior. Mais uma vez, campo superior é só o que vai ser falado para a equipe da ambulância. Então, por exemplo, feminino, 25 anos, diabética,
sudorese e palidez confusa, solicito HGT na chegada. É isso que o radiooperador vai ler para a equipe quando ele for passar a ocorrência. Então, nesse primeiro quadro, vocês colocam o que é importante para passar para a equipe. O restante das informações, campo abaixo, aonde vocês abrem a vítima. E antecedentes eu coloquei ali, é importante sim. Então, na parada cardiorrespiratória, se você pega essa própria vítima, 25 anos, diabética, insulino dependente, que estava lá, rebaixamento de consciência, de repente parou de respirar, entrou numa parada cardiorrespiratória, por que parou, gente? Se o teu intervencionista não souber, ele vai chegar lá e, de repente, ele não vai fazer a glicose que ele deveria ter feito. Então, é importante, sim, os antecedentes. Se o paciente está lá, é um paciente dialítico que perdeu a diálise 2 vezes, ele pode estar fazendo um quadro de hipercalemia. Se o teu intervencionista não souber, porque você não perguntou, talvez ele não tenha êxito na reanimação cardiorrespiratória que ele vai fazer. Da mesma forma, o paciente é diabético, ele estava com um hálito diferente, já não estava mais fazendo xixi, e aí começou a ficar com a respiração muito rápida. Será que ele não fez uma acidose? De repente, aí caberia até na reanimação de uma vítima assim que entrou em parada, fazer o bicarbonato, gente. Não, é uma vítima que sofreu um acidente e fez uma cirurgia, né? E de repente ele falou que estava com uma dor torácica forte e daí ele parou de respirar. Será que ele não fez um TEP? A gente tem na ambulância altiplase e tenecteplase. De repente entra na minha reanimação. Então é importante sim vocês questionarem os antecedentes na parada. É importante vocês iniciarem a massagem cardíaca, as compressões torácicas. O leigo não vai entender compressão torácica, você tem que falar massagem cardíaca. Para o solicitante, até que a minha viatura chegue. Tá? E vocês não estão fazendo isso. E isso está na portaria. Coloquei aqui para vocês alguns diagnósticos sindrômicos, tá? Quando o leigo vai ligar. E comecei com o agravo grave, que é a obstrução de via aérea por corpo estranho, que é mais comum em criança, mas vocês sabem que a gente teve aí em adulto recentemente, né? Essa obstrução ela pode ser leve, quando tem ainda a capacidade de responder, a criança ainda está tossindo, está respirando ainda preservado, ou ela pode ser severa, quando a criança tem a dificuldade de respirar de início súbito, está com incapacidade de chorar, ou ainda faz o choro de maneira silenciosa, ou essa criança já está inconsciente. Na obstrução leve, vocês precisam orientar, para não realizar nenhuma intervenção, para desobstrução, apenas pegar o bebê, colocar no colo, em pé, permitir que ele tussa, pode até pedir para dar uns tapinhas nas costas da criança e observar a evolução. Por que observar? Porque, de repente, esse corpo estranho estava meia boca lá. E aí, a hora que você pôs a criança em pé no colo e bateu, obstrui. E aí você vai precisar orientar esse solicitante na sequência e aguardar a ambulância. Na obstrução severa com bebê consciente, vocês têm que tentar desobstruir. Mais uma vez eu falo e repito, quem desobstrui via aérea é quem está no local, gente. E cabe a vocês, reguladores, tentar instruir o solicitante a fazer essa desobstrução, tá? Então tem que orientar, colocar o bebê de bruços sobre um dos antebraços. O solicitante não sabe o que é antebraço, você vai mandar pôr em cima do braço, tá? Pode pôr apoiado sobre a coxa, se ele tiver com medo de derrubar a criança, ou se a criança for maior. Pede para colocar o polegar e indicador segurando o queixo da criança, não vai falar mento, né? Com os dedos próximos à clavícula. Vai tentar falar para ele segurar a criança entre o dedo indicador e o polegar, com segurança, né? Deixar essa criança com a cabeça mais baixa do que as pernas e vai dar tapa. Você não vai falar para ele, vai dar 5 golpes com a região hipotenar. Você vai falar que vai dar tapa mesmo com a mão aberta, né? Só que não é tapa para baixo, é tapa em direção à cabeça da criança, para tentar desobstruir, né? E entre as escápulas da criança. Caso ocorra desobstrução, pede para limpar a boca da criança e aí verificar se virou uma obstrução leve, parte para a orientação da obstrução leve. Caso não desobstrua, você tem que orientar ele virar essa criança, né, com o peito para cima e iniciar as compressões torácicas, com os 2 dedos lá, indicador e médio, dependendo do tamanho da criança, entre a região do mamilo, vai repetir esse procedimento até quando? Até quando desobstruir a via aérea, expelir o corpo estranho, ou até quando essa criança entrar em inconsciência e entrar em parada. Aí ele vai ter que manter as compressões até a chegada da viatura, tá?
Na obstrução severa com perda de consciência, você não vai fazer os golpes na região dorsal da criança e vai fazer só a massagem, né, as compressões torácicas, com o objetivo do quê? De remover o corpo estranho ou então de já fazer a tua RCP até a chegada da viatura. Lembrar que é importante a frequência, né, dessas compressões e que precisa fazer a compressão sem parar até a chegada da viatura. Se tiver mais de uma pessoa no local, pede para revezar a cada 2 minutos e lembrar que o